agora a parte de reservação associada com o uso de reservatórios, a gente tem esses reservatórios são utilizados para conseguir regularizar as vazões. Então, lembra que eu falei para vocês já que o reservatório ele equilibra as vazões de demanda. Então, a gente utiliza daqueles coeficientes K2 e K1 para que a gente consiga armazenar um excedente associado, um excedente de água associado às variações horárias do dia, desse dia de maior consumo. Eu vou, então, fazer com que, nos horários de pico, a população ela continue abastecida com água, porque eu tenho armazenado no reservatório essa água adicional associada com essas variações horárias. Além disso, eu também garanto segurança no abastecimento nos casos em que é necessário parar a produção de água para fazer a manutenção de ETA, por exemplo, ou manutenção na captação de água. Como eu tenho uma certa quantidade de água armazenada no reservatório, a população vai continuar abastecida com essa água que está armazenada, que foi armazenada no reservatório anteriormente. Eu também consigo, com o reservatório, fazer a manutenção da pressão adequada para a redistribuição de água e, em casos de emergência ou de urgência, eu consigo armazenar água no reservatório para utilizar como uma reserva estratégica de incêndio, por exemplo. Então, as principais funções do reservatório vão ser regularizar vazão e pressão, bem como garantir segurança no abastecimento e também fazer uma reserva para casos de urgência e que é necessário ter essa reserva estratégica. Com relação ao dimensionamento do reservatório, como eu vou precisar desse reservatório para garantir essas quantidades de água associadas às variações de consumo, então a capacidade do reservatório é determinar o volume útil que é necessário justamente para garantir essas variações de demanda. Além disso, eu vou dimensionar o reservatório baseado na necessidade de armazenamento para combate a incêndios e também no caso de emergências, como falta de energia ou manutenção das estruturas de abastecimento de água. A gente vai ver aqui, e geralmente o que é feito em projeto, é determinar o volume útil do reservatório. Esse volume útil, então, é uma estimativa de projeto e ele é determinado, ele é calculado com base no volume distribuído no dia de maior consumo. Então, o volume total da reservação, esse volume útil, ele deve ser maior ou igual a 1/3 do volume distribuído no dia de maior consumo. O volume distribuído no dia de maior consumo está associado com a vazão distribuída no dia de maior consumo. Aquela lá do final que a gente viu, que utiliza tanto o K1 quanto o K2 para equilibrar justamente essas variações horárias e diárias de demanda. Então, vou precisar calcular 1/3 desse volume distribuído no dia de maior consumo para mencionar o reservatório. E aí eu vou ter diferentes tipos de reservatório, geralmente também para projeto se utiliza para reservatório elevado uma capacidade de 10 a 20% desse volume útil total e o restante da água necessária é armazenada em reservatórios apoiados ou semi-enterrados. E por que a gente não utiliza o volume todo no reservatório elevado? Bom, é porque se a gente for colocar todo o volume de água necessário no reservatório elevado, o peso da água é tão grande que vai ser necessário uma estrutura de sustentação do reservatório muito estruturada, muito fundamentada. O pessoal da engenharia civil aí deve saber até mais, falar com mais propriedade do que eu. Uma estrutura elevada, com um peso da água muito grande, isso pode ter um risco de desabamento da estrutura de um reservatório elevado. Então, é necessário colocar uma capacidade menor do volume útil total no reservatório elevado para garantir só essa regularização da pressão e no reservatório apoiado fica o restante para garantir as variações horárias de demanda. E como eu falei, vai ter uma diferenciação de reservação em relação à localização do terreno, né, os reservatórios elevados, que são mais comuns, como os reservatórios apoiados. A gente também pode encontrar reservatórios semi-enterrados ou reservatórios enterrados. Aqui dá um exemplo, né, do que seriam os reservatórios semi-enterrados. Teria, né, a parte
reservatórios semi-enterrados. Aqui o exemplo de reservatórios apoiados no solo e reservatórios reservados que têm uma capacidade de armazenamento menor do que os demais reservatórios. Com relação à localização no sistema, o reservatório também pode ser classificado como de montante ou deslizante, e aí o reservatório de montante está localizado antes da redistribuição de água, antes da redistribuição de água, o primeiro caso aqui, e o reservatório de jusante, ele vai estar após a rede de distribuição de água. Geralmente, quando a gente tem um reservatório aqui de jusante, ele vai servir para complementar um reservatório que haja aqui anteriormente de montante, mas eu posso ter uma ligação direta da casa de bom reservatório até a redistribuição final. A diferença do reservatório de montante para o de jusante, além da localização dele no sistema, é que, anotem aí, reservatório de montante, ele apenas distribui água para a rede. E o reservatório de jusante, ele tanto recebe um excedente de água da rede, da setinha que chega no reservatório, como também ele distribui água de volta para a rede. Em caso em que há uma baixa demanda de água na redistribuição de água, o excedente que não foi utilizado pela rede pode ser armazenado no reservatório de jusante, para que no momento em que há uma maior demanda, esse reservatório de jusante também sirva como um reservatório para abastecer de volta a rede. Isso não acontece no jusante. Então, ele não recebe o excesso de água que não foi consumido. Ele apenas vai distribuir água para a rede no sistema. Com relação aos materiais de construção, eles podem ser construídos, geralmente os elevados, de concreto armado ou de alvenaria, para o caso dos construídos enterrados, ou então de aço, que é mais utilizado para as indústrias, ou de madeira, que é utilizada apenas em reservatórios apoiados. Relação também às estruturas de sustentação do reservatório para garantir a sustentação em relação ao peso da água. E em relação ao seu formato, pode ser tanto circular quanto oval, depende bastante do espaço disponível no terreno para a construção desses reservatórios.